E aí a gente usa muito esse gráfico do Yamazumi, ou o gráfico de balanceamento de operações, que é um gráfico simples aqui de barra, onde nós vamos, para cada operação, avaliar qual é o nosso tempo de ciclo da operação, aqui em segundos, uma escala em segundos, por exemplo, aonde está a nossa necessidade, que é o takt time, e aí nós vamos avaliar todos aqueles tempos de ciclo maiores que o takt time, são os nossos gargalos. E aí nós vamos trabalhando. Eu tenho que melhorar esse gargalo até ele deixar de ser gargalo. Se estiver folgado no takt, eu posso até, por enquanto, ou por um tempo, deixar nesta situação que a gente vá fazendo essa melhoria. Senão eu vou partindo aí para o balanceamento. Quanto mais balanceado estiverem as operações, menores os meus desperdícios. Dentro desse conceito do fluxo contínuo, como apareceu lá atrás, o conceito do One Piece Flow, então é a ideia da gente ir trabalhando uma peça de cada vez. Então significa realizar um processo de cada vez, sendo cada recurso passado imediatamente de uma etapa para outra do processo. O fluxo contínuo é o modo mais eficiente de produzir e todos os esforços devem ser feitos para implementá-lo. E naqueles dos mapeamentos de processo, como nós já vimos ou como já foi falado, a gente acompanha sempre o andamento de uma peça de cada vez dentro do processo, para que a gente possa ter esta visão mais ampla do fluxo da peça, ou para chegar ou para atingir esse fluxo contínuo, que aí nós teríamos o processo mais eficiente. Para trabalhar o fluxo contínuo, o que nós temos que fazer? Questionar constantemente se todas as atividades são realmente necessárias, por que elas são necessárias, o cliente perceberia a não realização de alguma etapa, que são perguntas que nos ajudam nesta análise para ver se eu consigo eliminar alguma atividade, juntar atividades, mudar atividades entre uma etapa e outra do processo, e aqui é aquela busca do mudar, que são os desperdícios, aqueles 7 ou 8 desperdícios. E lembrando aquele conceito que desperdícios são sintomas, né, dos problemas reais, e aí nós temos que identificar a causa. O desafio Lean é enxergar os desperdícios, identificar as suas causas, para daí eliminar as causas para atuar por consequência nos efeitos ou nos sintomas. Para fluir, o que eu tenho que fazer? Entender o processo com detalhes, todo o processo, os recursos, pessoas, informações, energia, equipamentos. Temos que questionar cada etapa do processo, então depois de olhar para aquele processo, a ideia dos mapeamentos, fluxo de valor, os VSMs, e a gente começar a questionar por que isso é necessário, como deveria ser feito, está sendo feito da melhor maneira, quem deveria fazer cada atividade, e assim nós vamos abrindo discussões e vão sendo geradas ideias para modificar a situação atual em busca de um estado futuro melhor. Então desenvolva uma nova maneira que vai ser o nosso estado futuro, uma nova maneira de fazer as coisas, uma nova maneira de processar tudo aquilo e que tenham ganhos, né? Por isso aquelas referências que foram comentadas anteriormente. Então, referência a tempo sempre é interessante, lead time, o confronto com o TACT, coisas do tipo. Sempre testar antes de implementar. Então, implemente, verifique e corrija. A própria ideia lá do ciclo do PDCA, né, da gente ir observando e, ao longo do tempo, fazendo as nossas melhorias contínuas. Garantir a estabilidade do processo. Então, se aqui eu mudei alguma coisa no meu processo, sempre vamos pensar em estabilidade. Estabilidade aqui no sentido mais amplo da palavra, né? Então, poucas variações, poucas mudanças na forma de fazer, enfim, o resultado daquilo tem que ser o mais constante possível. Aqui entra o conceito do tempo de ciclo, que já vimos lá também na parte do VSM. Então é o tempo, né, que se demora para executar aquela operação de agregação de valor, que é o tempo decorrido desde o início da operação até
o produto estar pronto, né, disponível para a operação seguinte. O tempo de ciclo é o tempo necessário para a execução de uma peça, então sempre com base em uma peça, ou seja, o tempo transcorrido entre a repetição do início ao fim da operação. Então, aquele processamento de uma peça, aquela ideia de quanto tempo eu preciso para processar uma peça ou fazer um processo, né, no caso de serviços. Então, esta terceira fase, o que deve ser trabalhado nessa transformação Lean, ou na implementação do Lean em nossas fabricações. Terceira fase, eu tenho que pensar na parte do layout e procurar sair com os conceitos de célula de fabricação, o layout celular. Também já existe o conceito de células administrativas, o conceito é exatamente o mesmo, ou seja, a gente adapta todas essas ideias para partes administrativas ou situações não fabris. Mas a terceira fase basicamente é pensar no layout, o layout celular. E para isso eu vou me apoiar nos Kanbans para fazer toda esse sincronismo da produção. Então os Kanbans vão fazer com que eu não gere estoque, com que minha produção vá caminhando de uma forma bem contínua. Os Andons, aqueles sinalizadores, onde me mostra se eu estou tendo problema, se está tudo correndo bem, se eu estou adiantado ou estou atrasado em relação à minha demanda. Para isso eu vou trabalhar os gargalos, trabalhar as restrições do meu sistema. Aquele gráfico de balanceamento de operações, o gráfico Yamazumi, é bom para a gente medir isto e ter essa visão de uma forma simples. Trabalhar conceitos de fluxo contínuo, One Piece Flow. E para isso eu vou ter que também medir e acompanhar os tempos de ciclo para poder medir produtividade ou associar a produtividade. Então nós vamos ter que também coletar esses tempos de ciclo. Como eu já comentei lá na parte dos mapeamentos do processo, dos VSM, a gente costuma cronometrar esse tempo, não precisa ter tanto aquele rigor dos trabalhos de MTM do passado, mas eu tenho que ter uma ideia desse tempo de ciclo e que seja possível de ser executado. E aí, desta forma, a gente já estaria nesta terceira fase de implementação ou de transformação Lean da nossa operação. E aí, na sequência, nós vamos caminhando para a quarta etapa, a quarta fase, que é a associação disso tudo à questão de problemas da qualidade. Então agora vamos entrar no Jidoka, conceito de Jidoka, e no conceito dos Pokayokes na nossa sequência.